E olha, por 4 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal concedeu um habeas corpus coletivo em favor de mulheres grávidas, mães de crianças também de até 12 anos de idade, né, ou que tenham algum tipo de deficiência e que estejam cumprindo prisão preventiva, ou seja, à espera de julgamento, né? A decisão substitui aí a prisão preventiva pela domiciliar para as presas provisórias. Mas quais são os pontos positivos e negativos aí dessa decisão, hein? É o que a gente vai saber então agora com o presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, doutor Renato Boabadi. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado aqui por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, né? Bom, o que muda na prática? Porque a gente sabe que toda essa história ganhou mais notoriedade com aquele caso da esposa do ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, né, em que ela ganhou esse benefício, digamos assim. O que muda, na verdade? Muda alguma coisa realmente dessa lei que já era, na verdade, já era um habeas corpus, a gente já tinha isso há mais tempo, né? Já, Alexandre, boa noite a todos. A legislação especificamente quanto a isso, ela já existe desde 2016. Tá? Com o Estatuto da Primeira Infância foi incorporado ao Código de Processo Penal, mas algumas situações, incluindo essa da possibilidade de a mãe presa provisoriamente, né? Ficar em prisão domiciliar quando tem uma criança dependente dela, até 12 anos de idade, ou alguma outra pessoa que possua deficiência física, algum tipo de deficiência física, que seja a mãe seja o sustento, seja o alicerce para aquela pessoa e para aquela criança. Tá? Independente da idade, a mulher que tem alguém com deficiência física também, independente dela, também vai ser possível ser englobada nessa decisão ontem do STF. Agora, doutor, uma coisa que muita gente fala porque abre-se às vezes brechas na lei, né, e de acordo até com esse habeas corpus, pode-se abrir aquela história de que as mulheres, isso muita gente está comentando, né, por isso que eu vou lhe perguntar, que as mulheres podem até utilizar desse artifício, desse benefício, para engravidarem e tentarem realmente se beneficiar disso. O que o senhor acha disso? Isso são, vamos dizer assim, são falácias, né? São hipóteses assim que a gente, no dia a dia, a gente vê que isso não se confirma, né? São especulações, porque da mesma hipótese poderiam surgir aqui a situação de que pessoas acima de 80 anos seriam contratadas para fazer crime, para traficar, porque teriam também a possibilidade da prisão domiciliar, para guardar o processo de prisão domiciliar, e em inúmeras outras situações. Então, não é um salvo-conduto que o STF deu para as mulheres grávidas ou que têm filhos cometerem crimes que ficarão em prisão domiciliar, não se trata disso. As mulheres que possuem filho até 12 anos ou que se encaixem em uma dessas condições, no momento que elas forem presas, elas vão passar por uma audiência de custódia, o juiz vai analisar o caso e vai rever a situação, se aquela mulher está sendo usada para cometer, para tentar se beneficiar. Claro. E é muito importante, Alexandre, deixar claro que isso a prisão continua. Ela continua presa de forma reclusa na sua residência para dar amparo aos filhos. Ela tem a sua liberdade cerceada e restrita ao ambiente da residência. Ela não pode sair da residência em hipótese alguma, a não ser autorizada pelo juiz. Tá? Então, ela continua cumprindo a pena, só que na sua residência. Tá? E somente para as presas provisórias. Cumpriu, transitado em julgado o processo, ela vai para a cadeia e vai cumprir a pena que lhe é imposta. Ela não ficou isenta de pena. Né? É preciso que a população saiba disso. Não se trata de impunidade. O principal objetivo da decisão é priorizar a criança. Claro. Agora vamos supor, a criança tem lá 12 anos, enfim, e esse adolescente, no caso, essa criança vai um dia completar 18, 19, 20 anos, enfim. Tem algum limite já de idade em que a mulher, então, deixa de ter esse direito, por exemplo? E qual seria esse limite? A legislação é específica no caso das crianças até 12 anos. Até 12 anos? Até 12 anos. Certo. Mães de crianças até 12 anos, elas podem ser beneficiadas com a prisão domiciliar. Tá? Para cuidar dessas crianças, para ficar próximo às crianças, para as crianças não ficarem desamparadas, porque acaba ficando com um tio que tem outros filhos, né? Enfim, o objetivo da decisão é dar amparo, como disse ao ministro, a esses 2.000 brasileirinhos que se encontram presos junto com suas mães nessas masmorras que ainda temos hoje em dia. Claro. Agora, existe alguma exceção a essas regras, por exemplo, em que uma mulher que tenha essas características, que tem filho e tal, e que não vai poder
se beneficiar dessa regra? Existe. Os ministros foram claros em deixar ressaltadas as hipóteses de crimes com grave violência ou ameaça contra a pessoa. Certo. Crimes praticados contra parentes, contra pessoas próximas da sua família, né? E essas são as duas hipóteses. E ainda ressaltou aos magistrados que observem caso a caso a possibilidade ou não de serem concedidas as prisões domiciliares. E em caso de não ser concedida a prisão domiciliar, os magistrados devem fundamentar satisfatoriamente o motivo que levou eles a decidir pela não concessão da prisão domiciliar. Certo. A tornozeleira, por exemplo, pode ser utilizada dentro de casa? Pode. É uma ferramenta. Pelo que se ouviu falar do novo governador que tomou posse recentemente, ele quer reativar o programa das tornozeleiras, e isso é um grande avanço, é uma grande possibilidade, não só para as mulheres, mas como para os homens, naqueles crimes de menor potencial ofensivo, né? Claro. Para tentar esvaziar essa complexo prisional, esse sistema prisional inchado e precário que a gente tem hoje em dia. Aqui em Santa Catarina são, em média, 250 mulheres, né? Prisioneiras que podem se beneficiar desse habeas corpus. Me parece que é isso. Tá? Na decisão do STF foi feita a ressalva de 30 mulheres, mas não se tem ainda a confirmação precisa de quantas vão ser beneficiadas com isso. Só uma última informação. Já está valendo, então? Já está valendo. Os tribunais, tanto federais, tribunais regionais e tribunais estaduais, têm um prazo de 60 dias. O STF foi claro ontem na decisão e fez questão de deixar esse prazo consignado de 60 dias para os tribunais se adequarem e colocarem em liberdade essas mulheres que são beneficiadas com essa decisão. Tá certo, então, doutor Renato Boabide, que é presidente aqui da Associação dos Advogados de Santa Catarina, advogados criminalistas, né? Muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Obrigado. E obrigado pela participação.